Quem é o maior artilheiro da história do futebol? Esta pergunta gera uma infinidade de discussões e abre margem para os mais variados critérios. A depender da contagem, o eterno Rei Pelé e até Romário e Túlio ultrapassaram a marca de 1000 gols em suas carreiras. Polêmicas à parte, decidimos tentar responder esta pergunta levando em consideração apenas as redes balançadas em jogos oficiais, sem contar torneios sub-23, sub-20, Olimpíadas, amistosos e afins. Utilizamos como base para a elaboração do ranking abaixo as informações da edição da revista Placar de abril de 2019, além, é claro, dos dados sempre atualizados da Gol. Em relação a grandes nomes do futebol brasileiro, é importante deixar claro que aqui não estamos contando com gols em amistosos oficiais. Fosse o caso, Túlio Maravilha apareceria com um total de 699 gols ao passo em que a contagem de Romário aumentaria para 902 tentos. Ainda neste caso citado, os nomes de Roberto Dinamite com 660 gols divididos entre Vasco, Portuguesa e Seleção Brasileira e Zico com 700 tentos por Flamengo, Udinese e Seleção Brasileira, também apareceriam. Confira os jogadores que mais balançaram as redes em todos os tempos. Mas antes, inscreva-se e deixe seu like para ficar por dentro das notícias do futebol aqui no nosso canal. Aqui te deixaremos informado sobre os recordes, curiosidades e histórias dos jogadores do futebol mundial. Em 12º lugar, Túlio Maravilha com 545 gols. Ser artilheiro do Campeonato Brasileiro em 3 edições diferentes é um feito para poucos. O irreverente atacante não parou de balançar as redes desde que surgiu para o futebol em 1988 até 2018, quando ainda se arriscava nos gramados com quase 50 anos. Foram 545 gols em jogos oficiais, a maioria pelo Botafogo. Ele ainda marcou 10 gols pela seleção brasileira. No 11º lugar, Ferenc Dek com 546 gols. Este ex-atacante húngaro, morto em 1998, brilhou pelos gramados de seu país natal e é pouco conhecido no Brasil. Atuou profissionalmente entre 1940 e 1954 e não chegou a disputar uma Copa do Mundo. Fez 29 gols pela Hungria entre 1946 e 1949. Os times pelos quais ele mais balançou as redes foram o St. Loren, 128, e o Ferencváros, 121. 10º lugar, Zlatan Ibrahimovic. Fez 572 gols. Artilheiro e polêmico, Zlatan Ibrahimovic também compõe a lista dos maiores goleadores da história do futebol, com passagens marcantes pelo Milan, fez 92 gols, PSG 156 gols, Inter de Milão 66 gols e pela seleção sueca, da qual é o maior artilheiro, com 62 gols. No total, balançou as redes por 572 vezes até o momento. No 9º lugar, Eusébio fez 623 gols. Este foi o maior artilheiro português, embora tenha nascido em Moçambique, até surgir um certo Cristiano Ronaldo. Ídolo do Benfica e craque da seleção terceira colocada na Copa de 1966, o Pantera Negra fez 471 gols apenas com a camisa dos encarnados e 623 no total. Atuou entre 1957 e 1978 e faleceu em 2014 aos 71 anos. Em 8º lugar, Robert Lewandowski com 625 gols. Craque da Polônia e do Bayern de Munique, sendo agora jogador do Barcelona, Robert Lewandowski já pode se considerar um dos maiores artilheiros da história do futebol. Com inúmeros recordes, um aproveitamento incrível na frente do goleiro e a idolatria de várias torcidas ao redor do mundo, Lev é o segundo maior goleador da história do Bayern e ultrapassou Gerd Müller para se tornar o principal artilheiro da Bundesliga em uma só temporada. No total, tem 625 gols até o momento. 7º lugar, Gerd Müller com 735 gols. Com 14 gols, o lendário atacante alemão foi o maior artilheiro da história das Copas do Mundo até Ronaldo superá-lo em 2006, e depois Klose superar os dois em 2014. Ele atuou entre 1963 e 1981 e é considerado o maior ídolo da história do Bayern de Munique, equipe pela qual marcou 570 gols e conquistou dezenas de títulos, 3 Champions e 4 Bundesligas só para começo de conversa.
Sexto lugar. Ferenc Puskás com 746 gols. A lenda que hoje dá o nome para o prêmio do gol mais bonito do ano foi uma máquina de balançar as redes ao longo da extensa carreira entre 1943 e 1967. Anotou 357 gols pelo Honvéd, da Hungria, onde iniciou a carreira, e outros 240 pelo Real Madrid, onde conquistou 3 Ligas dos Campeões. Pode colocar também mais 84 pela seleção húngara, pela qual foi vice-campeão do mundo em 1954. Em quinto lugar, Rei Pelé com 767 gols. O eterno rei do futebol, que nos deixou em dezembro de 2022, ainda é o maior artilheiro da história deste esporte. Ao considerarmos os jogos oficiais, e desconsiderando amistosos, que ele disputou entre 1956 e 1977, Pelé anotou 643 gols pelo Santos, 77 pela seleção brasileira, ainda o maior goleador da história da amarelinha, e outros 37 pelo Cosmos, já no fim de carreira. Existem, também, outros números. Segundo o site FutDados, uma das referências em estatística, Pelé fez 767 gols oficiais. De acordo com as contas do jornalista Rodolfo Rodrigues, outra referência que temos na contagem de números no futebol, o rei do futebol somou 762 gols oficiais. Parte da polêmica sobre os gols marcados por Pelé está no antigo Campeonato Brasileiro de Seleções, que era considerado competição oficial pela entidade que regulava o esporte brasileiro na época, a CBD. Os 6 gols marcados pelo selecionado paulista levariam o rei do futebol a 763 gols em jogos oficiais. A contagem total, por outro lado, chega aos 1.281 gols. Ou seja, Pelé ainda pode ser considerado o maior artilheiro do futebol em todos os tempos. Quarto lugar. Romário, fez 772 gols. O herói do Tetra tem a incrível média de 55 gols em 70 jogos com a amarelinha. Apesar de se orgulhar de ter passado dos 1.000 gols, a conta em jogos oficiais que consideramos aqui chega a apenas 772. Só pelo Vasco ele fez 265. No Flamengo foram outros 186. O que ninguém discute é que o baixinho é um gigante da história do futebol. Amigo torcedor, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para ficar por dentro das notícias e curiosidades do futebol mundial. Agora vamos para o top 3 dos maiores artilheiros da história do futebol mundial. Em terceiro lugar, Lionel Messi com 795 gols. É claro que o maior artilheiro da história da seleção argentina e do Barcelona estaria nesta lista. São 672 gols com a camisa azul-graná, 23 gols com o PSG e outros 98 com a albiceleste. No total, Lionel Messi balançou 793 vezes as redes em jogos oficiais. Aos 35 anos e agora representando o PSG, o craque argentino enfim pôde comemorar o título de Copa do Mundo com o seu país, após uma emocionante decisão por pênaltis contra a França. Segundo lugar. Bitsam, com 805 gols. Há quem diga que esta lenda de nacionalidade austríaca e tcheca que atuou entre 1931 e 1956 é o maior artilheiro de todos os tempos, com mais de 1.400 gols no total e mais de 800 em jogos oficiais. Bitsam foi um futebolista que atuava como centroavante. Segundo a RSSSF, Bitsam foi o segundo maior artilheiro da história do futebol com mais de 950 gols em 624 partidas, mas a FIFA reconhece apenas 805 gols. O clube pelo qual ele mais fez gols foi o Slavia Praga, foram 395. Em primeiro lugar, Cristiano Ronaldo, fez 821 gols. Cristiano Ronaldo também pode ser o maior artilheiro de todos os tempos se considerarmos jogos oficiais, com 819 gols no total. Só para lembrar, ele já é o maior artilheiro da história da UEFA Champions League, 138 gols, incluindo um gol pela fase preliminar, do Real Madrid que foram 450 e de Portugal com 115 gols. Agora, CR7 terá um novo capítulo de sua história no Al Nassr, da Arábia Saudita. Qual jogador conseguirá ultrapassar CR7? Deixe sua opinião abaixo,
Curta e compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.